Érico Martins está com a gente já para trazer análise e esse cálculo político feito nesse momento também por Donald Trump, que ele usa, Américo, essa estratégia do ponto de vista da economia, da sobretaxação, para conseguir colocar as suas medidas e ideias em prática. Pois é, Carol, está ficando cada vez mais claro que o presidente Donald Trump não vai medir as ações que ele pode tomar para fazer cumprir o seu desejo e as suas promessas de campanha. Neste caso, com a Colômbia se recusou a receber aviões militares que estavam transportando essas pessoas que foram deportadas dos Estados Unidos, algemadas nas mãos e nos pés. O presidente colombiano Gustavo Petro disse que era importante manter a dignidade e respeitar os direitos desses deportados. Obviamente, os Estados Unidos têm o direito de deportar essas pessoas se elas estão ilegalmente no país, mas eles também têm direitos e precisam ser respeitados. O presidente colombiano disse que não iria permitir a entrada desses aviões militares e não há necessidade, na prática, nem que essas pessoas sejam algemadas, muito menos que elas sejam deportadas em aviões militares. Podem perfeitamente ser deportadas utilizando aviões fretados. Depois dessas ameaças, a Colômbia recuou. Mas o principal ponto aqui, Carol, é que o presidente Donald Trump vai usar qualquer arma para tentar implementar suas medidas. No caso da Colômbia, ele ameaçou aumentar as tarifas de todos os produtos importados da Colômbia em 25%. Se a Colômbia demorasse a tomar uma atitude, em uma semana essas tarifas iriam a 50%. Ele também suspendeu toda a emissão de vistos para visitantes da Colômbia que queiram ir aos Estados Unidos e também impôs uma medida proibindo a entrada de autoridades colombianas no país. Tudo isso sem consultar ninguém e sem também levar em consideração que tipo de impacto isso poderia ter na própria economia dos Estados Unidos. Estados Unidos e Colômbia têm um acordo de livre comércio. Eles negociam entre eles cerca de 40 bilhões, quase 40 bilhões de dólares por ano. E os Estados Unidos têm um superávit fiscal. A Colômbia resolveu que iria responder na mesma medida, ia também sobretaxar as importações americanas em 25%. Ninguém ganharia com isso, Carol. Seria um problema econômico tanto para os Estados Unidos como para a Colômbia e a primeira guerra comercial dessa nova gestão do Donald Trump, que ameaça usar as tarifas como uma arma política para atingir os seus objetivos em qualquer lugar do mundo. Recuou, por exemplo, com relação à China, até agora não impôs tarifa nenhuma, diz que não pretende, se possível, não vai colocar tarifas sobre a China, porque sabe que isso vai também contar muito na economia americana. E uma coisa é lidar com a China, que é uma grande potência econômica, diplomática, militar. Outra é com a Colômbia, mostrando um pouco, inclusive, do que o próprio presidente Trump disse que considera ser a relação com a América Latina em geral. Uma relação que para ele é boa, porque os latino-americanos dependem muito menos dos Estados Unidos, ou precisam muito mais dos Estados Unidos, do que os americanos da América Latina. Então ele tentou usar essa arma. Felizmente os dois lados tiveram um pouco de juízo, conversaram e chegaram num acordo, evitando essa primeira guerra comercial entre os dois lados, que seria péssima para todo mundo e um péssimo precedente para a economia.